Olá, tudo bem? Essa semana eu li uma história na Bíblia que me chamou muito a atenção. E eu queria dividir com vocês algumas reflexões bem rapidamente aqui, para finalizar o nosso sábado. Lendo o capítulo 11 de João, é um capítulo que fala sobre a morte e a ressurreição de Lázaro, eu não pude deixar de fazer reflexões que nos trazem para o contexto em que nós vivemos hoje. Especialmente você que está aqui no meu Instagram, você que está no meu YouTube, você sabe que eu produzo e que eu estou muito envolvida com criacionismo e que questões relacionadas ao criacionismo têm a ver com ciência, têm a ver com fé. E muitas vezes pessoas têm muita dificuldade de acreditar. E a gente fica muito preocupada com essas pessoas e às vezes a gente tenta se engajar numa cruzada para fazer com que essas pessoas creiam em Deus, para fazer com que essas pessoas creiam que Ele nos criou e etc. Mas a história de Lázaro nos mostra que existem pelo menos 3 grupos de pessoas. Jesus está com os discípulos, fica sabendo que Lázaro está doente. Depois, Jesus conversando com os discípulos, Jesus afirma para os discípulos que Lázaro estava dormindo, os discípulos não entendem direito o que ele está falando, e aí Jesus precisa ser explícito e diz: Lázaro morreu, gente. Esse sono é o sono da morte. E aí, depois eles decidem ir até Betânia para se encontrar com Marta e com Maria. Ele se encontra primeiro com Marta, só que Marta, por mais que ela acreditasse que Jesus era o Messias, ela nesse primeiro momento não acreditou ou não pensou na possibilidade de que ele poderia ressuscitar o irmão dela. Tanto que quando Jesus diz que que Lázaro vai viver novamente, vai ser ressuscitado, ela acha que é lá na ressurreição, quando o Messias voltasse, né? Depois Maria vem e parece que as duas tinham combinado, tinham conversado sobre o assunto, porque ela fala a mesma coisa que Marta falou: se o Senhor estivesse aqui antes, o Senhor poderia ter curado Lázaro, ele não teria morrido. Enfim, e aí vem aquela parte emblemática que fala que Jesus chorou. Só que aqui na Bíblia, a gente lendo a história dentro do seu contexto, a gente entende que Jesus não chorou porque estava triste, porque Lázaro havia morrido. Jesus chorou justamente porque as pessoas não estavam considerando a possibilidade de que, como ele havia dito, ele era a ressurreição e a vida. Ele, sendo vida, poderia dar vida a outro, poderia ressuscitar, porque ele era a vida. E as pessoas nesse momento tiveram dificuldade para acreditar. E Jesus ficou triste, ele ficou indignado aqui no verso 33 do capítulo no capítulo 11 de João. As pessoas vendo Jesus chorarem mostra ainda mais essa incredulidade, dizendo que as pessoas ficaram nossa, olha como que ele amava Lázaro, ele está chorando. Mas Jesus não estava chorando de tristeza porque ele já sabia que Lázaro havia morrido há alguns dias. Jesus estava chorando porque ele sabia que muitas pessoas, mesmo diante de provas cabais de que ele era o Cristo, não iriam crer nele. E como eu disse, diante dessa história, eu vejo que existem 3 grupos de pessoas. Aqueles que creram em Jesus, que creram naquele sinal incrível que mesmo depois de 4 dias ele ressuscitou. Segundo, pessoas que não creram e que mesmo diante de provas irrefutáveis não creem, porque simplesmente elas decidiram não crer que Jesus era o Messias. Foi uma decisão delas. E também de que as pessoas creram, mas decidiram ignorar o fato de que depois de um sinal tão maravilhoso ele poderia ser o Messias, né? E eles deveriam adorá-lo e reconhecê-lo como tal. Então a gente vê logo depois aqui algumas pessoas que presenciaram esse milagre indo até os fariseus, e os fariseus fazendo o plano para matar Jesus, porque eles preferiram matar Jesus, negá-lo como Messias, do que serem transformados
por essa mensagem, eles tinham medo de perder o poder. E logo depois as coisas recaem sobre Lázaro, porque eles também fazem planos aqui no capítulo 12 de matar Jesus, mas os principais sacerdotes resolveram matar também a Lázaro, porque muitos dos judeus, por causa dele, voltaram crendo em Jesus. Lição principal dessa história, depois desses 5 minutos, nem sempre as pessoas vão acreditar nas boas novas que nós estamos trazendo e que Jesus está trazendo por meio de nós. Nem sempre as pessoas vão acreditar depois de um estudo bíblico, muitas vezes as pessoas não vão acreditar depois de verem as evidências científicas e vão acreditar, nós somos criados. Não. Infelizmente, o que nós devemos fazer? Respeitar, assim como Jesus fez. A partir desse momento, que foi um momento crucial, Jesus estaria vivendo seus últimos momentos, porque ele estava voltando para Jerusalém e ele seria morto na Páscoa. Ele sabia o que poderia ter acontecido, poderia ter mandado fogo do céu, mas não. Ele decidiu respeitar a escolha dessas pessoas e nós devemos respeitar a escolha das pessoas. Chega um momento em que o nosso trabalho se acaba e a gente deve seguir a vida, porque nem sempre as pessoas vão tomar a decisão que nós queremos, talvez no momento que nós queremos, mas nós devemos fazer a nossa parte. Então, essa reflexão que eu faço com você. Espero que você leia o capítulo 11 de João e você tire as suas próprias conclusões e reflexões. Vai lá, leia, volta aqui, me diz o que você achou nos comentários. E a gente se vê no próximo vídeo.